2:14. Olá, salve, salve! Apresentação: Dudu Monteiro de Paula. Boa tarde para você que está sintonizando a rádio CBN Amazônia pela 95.7. Começa aqui agora um Olá, salve, salve! Aqui você ouve as novidades do esporte. Sou Dudu Monteiro de Paula e fico com você até as 3 da tarde. Você pode participar com a gente por meio das nossas redes sociais. Nossa página no Facebook é CBN Amazônia e Twitter, @CBN Amazônia. Nosso site é cbnamazônia.com. E você sabia que hoje tem futebol aqui no Amazonas? Hoje tem futebol, vai ter jogo por aqui. Um jogo que parou no sábado passado, num choque de um jogador. E agora o jogo volta para cá hoje, entre um clássico, né? Pai e filho, Fast e Nacional. Um jogo que você vai ouvir um comentário daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou pedir uma boa tarde de 2 convidados muito especiais. Delson Reis segue com a gente. Delson, boa tarde. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Manaus. Salve, salve. Alô, alô, salve, salve. Dudu, daqui a pouquinho tem Juventus e Mônaco pela Liga dos Campeões. Nós vamos estar no programa e o jogo começa 15 para as 3, horário de Manaus. E a gente vai passar essa informação para todo mundo. É isso aí. Tá comigo o Amarildo Silva. Cadê teu marido? Boa tarde. Olá, Dudu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Delcio. Boa tarde para você do... Olá, salve, salve. É isso mesmo, Amarildo. Um prazer tê-lo aqui conosco também. Igualmente. Seu companheiro de trabalho sempre. Vamos, antes de falar do assunto que nós vamos conversar, vamos chamar a matéria. Uma matéria que mostra a situação que está em um julgamento de alguns atletas irregulares. Mas isso é apenas o iniciozinho do cadastro que começou a afrouxar e que, se puxar uma ponta, o sapato cai. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos ver como é que está sendo visto por todo mundo da imprensa esse julgamento no TJD. A primeira fase do campeonato amazonense termina no sábado dentro de campo, mas fora ainda tem muita coisa para rolar. Um detalhe no regulamento apontou supostas irregularidades em 3 times: Rio Negro, Nacional e Penarol. Na verdade, o atleta teria que ser registrado até 24 horas antes do início do retorno do campeonato, né? E o retorno aconteceu no dia 18, numa terça-feira, às 16 horas. Na semana passada teve julgamento e todo mundo foi inocentado. A comissão entendeu por unanimidade que as equipes cumpriram o regulamento e acabamos por absolvê-las da denúncia que foi feita pela Procuradoria. Mas atenção, no primeiro julgamento as denúncias se concentraram nas 2 primeiras rodadas. Porém, na noite de terça-feira, houve um novo julgamento, analisando a 3ª e a 4ª. E aí houve punição. O Nacional perdeu 20 pontos por ter escalado 3 jogadores irregulares: o defensor Mael e os atacantes Hudson e Alex Júnior. Já o Rio Negro perdeu 7 pontos pela escalação do meia Léo Olinda. Para os 2 casos cabe recurso, ou seja, o barezão do tribunal ainda está longe do fim. Esse nó tá difícil. Marildo, conta a história pra gente, tudo, aonde que nós chegamos. A grande questão, Dudu, Delson e ouvinte da Rádio CBN Amazônia é a seguinte: é ler o regulamento. O site da federação, ele é público e está no próprio site o regulamento, assinado pelos dirigentes. E se você, ouvinte, entrar no site da federação e tiver acesso ao regulamento, você vai perceber que o Cláudio Nobre, vice-presidente do FART, ele colocou o seguinte: assino e irei ler o regulamento. Ainda irei ler. Então ele faz uma observação. Os dirigentes, quando resolveram assumir esse regulamento, essa fórmula, eles não atentaram ou não imaginavam de que quando você previa ou acordaria às 24 horas antes, 16 a 18, você só poderia escrever um atleta até às 15h59 do dia 17.
Só que isso passou desapercebido, porque isso é uma realidade, o Dudu sabe disso. O dirigente, não por irresponsabilidade, mas por acúmulo de funções, passa desapercebido se lembrar de detalhes e aspectos do regulamento. É o que aconteceu com o Nacional, é o que aconteceu com o Atlético Rio Negro Clube, e que, diga-se de passagem, muita gente acredita, agora então quer dizer que o Rio Negro e o Nacional foram punidos? Não. Essa foi a denúncia da segunda comissão disciplinar do TJD. Nós teremos ainda, e deveremos ter, da primeira comissão e da terceira comissão. Porque o próprio procurador pode denunciar. Um dos procuradores, no caso, que é o doutor Vitor Gabriel, que ele mesmo me disse, se não há absolvição no caso, se isso não convenceu a atender os anseios da procuradoria, a própria procuradoria poderia, como deverá, recorrer. Nós temos o caso do Quitó, por exemplo, que ainda não está que está em pauta, vai entrar em pauta, na verdade. Quitó que está no Penarol. Está no Penarol. O caso do Quitó, o contrato dele encerrou no dia 16 de abril, um domingo, e poderia ter sido feito um aditivo, que seria a extensão do contrato dele até o fim do campeonato. Okay. O que foi feito? Um segundo contrato, na verdade um novo contrato, registrado quando? No dia 20. Quando era o prazo final? 18. Então, por 48 horas o atleta foi registrado, então ele não poderia sequer estar jogando. Mas isso é algo que a justiça vai determinar, isso vai entrar na pauta até o fim dessa rodada, e eu vou utilizar de uma resposta do doutor Vitor, procurador do TJD. Quando eu perguntei, poderemos paralisar o campeonato? O campeonato corre o risco de ser paralisado? Ele disse, claro, corre sim. Porque existe uma fase qualificatória ou classificatória. Os 4 melhores entram para a semifinal. Então, isso permite uma possível paralisação. Amarildo, em português claro... Ainda tem R$1.000, tá? Além dos 7 pontos do Rio Negro e dos 20 pontos do Nacional, tem uma pequena tarefa, uma taxinha de R$1.000. Amarildo, tem algum clube desse do Campeonato Amazonense que não tenha um rabinho de culpa nisso? Eu acredito que 2. O primeiro é público, não lembro o nome do atleta agora, mas o Manaus identificou um jogador que ainda não tinha saído no bid. Porque existia uma confusão de interpretação. Não, eu dei entrada 4 dias antes. O regulamento ele é claro, tanto do campeonato quanto da própria CBF, que regulamenta as competições. O registro no bid. Não é quando você protocolou a entrada. E o bid é uma coisa muito fácil, né? Porque você vai na internet, está ali. De acesso público. Né? Qualquer pessoa pode acessar. O próprio jogador pode acessar. Pode. Né? Para saber, eu estou pronto, estou regulado. Melhor não entrar porque meu nome não saiu no bid. Exatamente. Enfim, o Dom Marques, por exemplo. Dom Marques, ano passado, estava registrado no bid como atleta do Fast Clube. O que hoje é presidente e que está técnico. Está como técnico também. Mas, enfim, então, a respeito do quais seriam os clubes, o clube mais cuidadoso nesse sentido, Fast Clube. Fast Clube sabia da regra do campeonato. Aí existe um termo que a gente tem que analisar com muita cautela e ser muito frio. Como está se tentando desvirtuar para o aspecto clubístico. Porque o Dudu lembra, quando o Edson Rosas era do Nacional, chamava-se Tribunácia. Isso mesmo. Depois que o Edson Rosa foi para o Fast Clube e se licenciou do Fast para assumir o TJD, a presidência, qual é hoje o termo que é utilizado? Adjetivo? Tribo Fast. Então nós temos, semana passada, todos os clubes foram absolvidos, o TJD era o melhor tribunal do país. Até superando até o próprio, até questionou-se, claro, aí são palavras minhas do próprio Sérgio Moro. Mas depois que houve a denúncia agora por parte da segunda comissão, não, aí já existe. O termo clubístico, nós temos que parar com isso. Acho que isso fica pro torcedor, isso daí você não pode mudar, o torcedor vai olhar o seu clube e tudo mais, só que tem que haver um bom senso. O campeonato, nós não chegamos a 1.000 pessoas no estádio, por uma série de fatores. Existem gols espetaculares que aconteceram no campeonato. Jogos espetaculares. É verdade. Princesa e Fast Clube. Porém, nós não podemos esquecer que determinados aspectos estão contribuindo para que o torcedor questione o campeonato. Infelizmente, a decisão de ontem é mais um ponto a se questionar o campeonato estadual.
credibilidade, né, Dudu? Sair de casa, é o rádio que transmite, é a televisão que mostra, são os jornais que divulgam, né? E de repente existe todo um movimento para isso, e o dirigente que deveria fazer a parte dele, como faz a rádio, o jornal e a televisão, acaba não fazendo, né? E aí a gente chega no dia como hoje, o Amarildo está aqui relatando um fato que a gente fica triste. Já pensou o Nacional perder 20 pontos? Né? Vai ficar com zero. Tem 20, quantos pontos Nacional? Tem 21? 20. 20? Pois é, vai ficar com zero. Né? Pode Marildo, ganhar 3 hoje. Mas isso é outra história. Marildo, obrigado pela tua presença. Saúde para você. Quer fazer pergunta, está em dúvida, quer reclamar? Nosso WhatsApp é 981158557. É tão bonitinho que eu vou repetir. 981158557. Obrigado a Marinaldo Matos, que mandou a informação pra gente aqui. O Marinaldo mandou dizer aqui: Dudu, um show de informações em diversas modalidades, muito além do futebol. Os amantes do esporte agradecem esse programa. Agradecemos o seu empenho. Marinaldo, grande companheiro, amigo, um abraço pra você. O Amazonas embarca para o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico. A competição vai ser realizada em Minas Gerais de 11 a 14. A moçada está pronta para embarcar. Essa competição é seletiva para o Pan-Americano e Mundial, que vai ser realizado em junho nos Estados Unidos. Está junto conosco Francisco Ventilari, grande amigo de longo tempo, um batalhador por essa modalidade incansável. Ventilari, boa tarde. Boa tarde, estamos à disposição para esclarecer sobre essa importante competição do levantamento de peso olímpico, Dudu. O que eu percebi é que a equipe tem mais mulheres do que homens. Estou errado ou é isso mesmo? Exatamente, Dudu. Quem pensa que as mulheres têm um sexo frágil estão totalmente enganados. As mulheres, elas ocupam o espaço da sociedade e dentro do esporte não poderia ser diferente. Nós temos grupos de mulheres na academia bastante motivadas, treinando, e inclusive temos atletas femininas aí já para a categoria sub-15, sub-17, que vai se realizar em julho, e as mulheres estão com tudo, estão treinando, estão bem focadas, e temos a certeza de que vamos trazer um excelente resultado por equipe no naipe feminino também. Ventilari, você, a partir de que idade a pessoa pode começar a praticar o levantamento de peso ou não tem limite? Dudu, na verdade os grandes países como os melhores do mundo, como Rússia, como a China, Bulgária, Turquia, esses países já começam nas crianças com 5 anos de idade, né? Treinamento lúdico, um treinamento mais recreativo, mas trabalhando mais a coordenação motora, o desenvolvimento das coordenações, das habilidades motoras dos atletas, dos alunos mirins. Então, aqui no Brasil, ainda estamos muito atrasados com relação a essa modalidade. Nós temos uma cultura muito forte da bola, né? A criancinha já começa a praticar o futebol, a criancinha, mas nós aqui em Manaus temos um projeto pioneiro e nós começamos com essas crianças de 8 anos de idade. Essas crianças normalmente são das escolas públicas, elas têm que apresentar lá na Vila Olímpica no final do bimestre, notas boas, os pais autorizam. Nós temos um grupinho de crianças que realmente estão fazendo uma grande diferença na Vila Olímpica e inclusive já repercutiu no Brasil esse projeto. Já mandei fotos, já mandei documentos e relatórios do presidente da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso Olímpico, Dr. Henrique, e ele ficou muito entusiasmado com esse trabalho de base. Você sabe que o esporte, sem ter um trabalho de base, ele não sobrevive, ele não cresce, e o LPO não é indiferente disso. Então estamos investindo também nas crianças a partir de 8 anos de idade, na Vila Olímpica, com o apoio da SEGEL, dias de segunda, quarta e sexta. Temos nosso treinamento lá, Dudu. Ventilari, o pessoal embarca hoje ou amanhã? O pessoal embarca hoje, já de madrugada, de terça para quarta, né? 1h da manhã. Estamos indo para Belo Horizonte, lá enfrentar os grandes adversários e grandes atletas. Eu estava até mencionando isso. A competição, ela é um campeonato brasileiro seletivo, mas é mais parecido com um campeonato internacional do que mesmo um brasileiro, porque Fernando Reis, bicampeão pan-americano, a Rosiane, que ambos foram 5º lugar nos Jogos Olímpicos no Rio 2016, vão estar presentes. Bruna Piloto, Matheus Gregório, campeões pan-americanos também, sul-americano, quer dizer,
a competição vai ser mais alto nível. Nós sabemos da nossa realidade, treinamos bastante, estamos muito focados, sabemos das dificuldades, mas nós estamos acreditando piamente que nós vamos trazer para o Amazonas um excelente resultado. Ventilari, me faz uma gentileza, coloca o nome das pessoas que vão participar, a categoria que está participando e qual o limite de peso que eles levantam, só para a gente ter uma ideia, quem estiver em casa, para saber quantos quilos a gente consegue levantar com essa turma toda. Perfeitamente, Dudu. Sabe que o levantamento de peso olímpico é uma modalidade olímpica muito difícil, é considerada a mais difícil de todas as modalidades olímpicas, né? E o atleta competir, ele precisa de um índice. O índice olímpico, eu vou dizer, a categoria é o índice. Nós temos a atleta Carol, categoria 48 quilos, é a categoria mais baixa feminina. Ela vai competir e ela precisa levantar 112 quilos para poder ela estar dentro do índice. Temos a Nicole, categoria 58 quilos. Ela também vai, categoria leve, ela vai competir e precisa de ter 112 quilos de levantamento de peso. Você tem uma ideia, acima da cabeça. O movimento é acima da cabeça, muito difícil. Tem também a Marcela, que ela vai na categoria até 63, né? E ela precisa também levantar 118 quilos. Tem a Silvia, junto com a Rosiane, a outra atleta também muito boa na nossa categoria da Silvia. Eles precisam ambos, a Rose precisa levantar ambos 129 quilos. Nós estamos apostando muito nessa categoria, nessas duas atletas também. E tem a última categoria feminina, que é a Thaís, ela vai competir na categoria até 75 quilos, ela precisa levantar 138 quilos. Pra você ter uma ideia, as mulheres levantando esse peso para poder elas terem acesso ainda ao brasileiro. Esse é o índice olímpico de tudo. Em outras palavras, você está fazendo uma conta aqui de cabeça, enquanto você falava, estou falando aqui de 700 quilos mais ou menos, que essa molecada tem que fazer, e algumas delas têm que levantar o dobro do seu peso. Não é essa? Exatamente. É o dobro do peso dela que ela levanta para poder começar a competir. Né? Senão ela nem vai para lá. Perfeito. Só para você ter uma ideia, né? Por isso que é considerado um esporte muito difícil, um esporte que você tem um esforço físico muito grande, tem que ter muita força, uma técnica muito evoluída para você fazer com que o peso torne-se leve ao você levantar o peso. Não adianta você ter só força, ele tem que ter muita flexibilidade, ele tem que ter muita técnica para fazer com que esse peso chegue até em cima, com o bracinho bem esticado, não pode estar semi-flexionado, totalmente esticado, e para que esse peso se torne leve, para poder ele conseguir fazer isso aí. Isso é muito difícil, é muito treino, e por essa razão, uma das razões, que o nosso esporte de levantamento de peso olímpico no Brasil ainda não cresceu muito, está crescendo bastante, mas ainda não está a nível de outros países, porque é um esporte muito difícil e nem todo mundo topa encarar, levantar peso dessa maneira. Beleza, Ventilari, muito obrigado pela tua presença, sucesso, boa sorte. Vai você e a Silvia, né? São vocês dois que estão indo na parte técnica, estão conduzindo essa equipe. Eu já conheço o teu trabalho de muito tempo, sei que você vai conseguir o sucesso de sempre. Boa sorte, a gente vai estar aqui na expectativa. Gostaria de agradecer muito a você, Dudu, que está nos dando essa oportunidade, a Segel, na pessoa do Fabrício Lima, que está nos ajudando, nos apoiando lá, o secretário, atletas que se dedicaram também bastante, seus parentes, seus pais que vieram na reunião e tudo, toda aquela dificuldade. A gente sabe que tivemos 2 atletas que se lesionou e não puderam mais participar da equipe, né? Foram 2 que a gente iria com um número bem maior, mas infelizmente estamos aí e vamos mostrar que o Amazonas ano passado foi 3º lugar no brasileiro por equipe e vamos tentar manter essa pegada. Só perdemos para Rio e Minas. 3º foi Amazonas, 4º São Paulo, 5º Paraíba e assim por diante. Então o Amazonas está entre as 3 melhores potências do levantamento de peso olímpico no Brasil, e isso é muito importante para nós, esse apoio que você tem nos dado, a imprensa, né, a Segel, e vamos para cima deles, vamos ganhar e vamos trazer um resultado. Muito obrigado, Dudu. Boa sorte, Ventilari, saúde para você, sucesso, e a gente vai estar acompanhando bem de pertinho. Estamos de volta. Olá, salve, salve. Vocês sabem que pode participar no nosso WhatsApp 981158557.
Vamos aguçar a mente desse pessoal, Delso. Vamos ver se a gente fala um pouquinho dessa decisão que teve lá em Belém. Vamos falar do futebol acreano? Vamos falar Vamos do lá, Acre. fala um pouquinho do Acre aí pra gente. Exatamente, olha só, o Rio Branco, né, marca no último minuto e derruba o Atlético do Acre na primeira final do Campeonato Acreano de 2017, Dudu. Agora, sabe quem fez o gol do Rio Branco? Diga lá. Nome de artilheiro, nome de cara que já fez muitos gols, já jogou na Europa, jogou nos grandes clubes, decidiu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo, e é o baixinho. Como é o nome dele? Romário. Romário, o garoto Romário que fez o gol. Depois de toda essa dica aqui, daí não, também que eu não soubesse que não fosse o Romário, então. Mas eu não, nem me lembro se esse é o jogo final. Já é a final. Já é o final, né? Então o Atlético tinha a vantagem com a derrota com o gol aos 47 do segundo tempo. Essa vantagem que o Atlético tinha e essa invencibilidade também que tinha, perdeu. O próximo jogo no próximo sábado às 17 horas lá na Arena da Floresta, né? Muito legal o estádio, muito legal mesmo. É um estádio bonito. Aí o Rio Branco vai jogar pelo empate para se sagrar campeão acreano. Se o Atlético fizer 1-0, aquela decisão por pênalti, 2-0 da Atlético, 2-1 volta para os pênaltis e assim sucessivamente. Vamos ficar de olho, vai ver essa moçada, né? Enquanto isso, eu vou dar uma passada rapidinho ali no Pará, só para dar alguns detalhes do jogo que aconteceu em Belém do Pará, um jogo que teve, como sempre, grande público, grande festa, muita gente presente, o negócio foi fantástico, como sempre em Belém. A gente fica aí com inveja, que é tão legal o futebol por lá, né? É verdade. O Paysandu, que no primeiro jogo empatou em 1-1 com o Remo, e no segundo venceu por 2-1, né? Conquistou o bicampeonato paraense, Dudu. Né? Papão sai na frente, Leão consegue empate, como é Rodrigo. E nós estamos chamando bi porque é consecutivo, porque na verdade ele tem muito mais títulos. Ah, sim. Bi porque é consecutivo. Campeão 2016, 17, né? É isso mesmo. Então tá aí o Paysandu, né? O comemoração Alves Celeste. O Paysandu que está disputando a final da Copa Norte. Isso mesmo. 3-1, o primeiro jogo ele perdeu. Isso. Pro Luverdense. Isso. E tem um jogo da volta em Belém. Em Belém, eu tenho certeza que o Paysandu não é virado. Esse time não é fácil. E eu vou te contar um negócio, Dudu. Agora, como é legal a gente ter as TVs fechadas, né? As TVs por assinatura. E aí tem um canal, que é o Emax, que ele mostra esses jogos da Copa Norte, Copa Nordeste, E aí a gente saiu um pouco daquela coisa do Sul e do Sudeste, né, de não ter oportunidade de ver os campeonatos do Norte, do Nordeste, né? Como é legal. E aí eu assisti um dia desse, um jogo do Santos e Paysandu. Tinha um garoto lá do Santos, um ponta direita, infernizou a vida da zaga do Paysandu. Mas o Paysandu acabou, se não me falha a memória, vencendo aquele jogo, foi no Pará, né? E lá no Pará é difícil ganhar, Dudu. Ele Você joga sabe demais, disso. Joga muita bola. O Pará para nós aqui da região norte e alguns clubes do Brasil é como se fosse jogar na Argentina. É isso mesmo. Né? É por aí, Delso. Muito bem colocado. Olha, vamos fazer o seguinte. Hoje tem jogo entre FAST e Nacional. Está conosco no telefone o Rodrigo Novaes, que é o diretor de futebol e jurídico do FAST, vai falar um pouco do jogo de hoje. Rodrigo, hoje, finalmente, o jogo vai ser levado ao ar. Vamos poder ver o jogo hoje? Boa tarde. Boa tarde, Dudu. Boa tarde aos ouvintes da nossa CN. Hoje foi a data escolhida pela federação para a gente fazer o jogo que estava faltando na penúltima, para completar as rodadas do Campeonato Amazonense, né? Então, a gente teve aquele episódio triste lá, aquele episódio ruim com o Charlie no jogo passado, onde não deu para concluir a partida, e a federação escolheu a data de hoje para que a gente jogasse contra o Nacional. E a gente convida todos os ouvintes, a todos que gostam do futebol. Hoje será portões abertos na arena, né, para o torcedor, já que teve torcedores que pagaram ingresso naquele jogo e não puderam usufruir da partida. Hoje será portões abertos e o torcedor amazonense tem a chance hoje de acompanhar um grande clássico do futebol amazonense. Rodrigo, eu não posso perder a oportunidade, não está vendo um julgamento de jogadores irregulares aí, e se a coisa continuar do jeito que está indo nosso campeonato, não tenha dúvida, vai ser suspenso. Mas tem que ser esse o caminho mesmo para poder melhorar o nosso futebol, Rodrigo?
Com certeza, Dudu, com certeza. Eu vejo que o futebol amazonense, uma das coisas que ele precisa para melhorar o caminho dele é o profissionalismo, né? Se você continuar usando o futebol amazonense com amadorismo, se você continuar usando o futebol amazonense em fazendo as coisas erradas, em fazendo as coisas que o regulamento não permite, e ser passado a mão na cabeça, e ser perdoado, a gente não vai sair de onde a gente está, entendeu? Então, eu acho que o regulamento tem que ser cumprido para todos os lados. Ano passado a gente foi julgado no juvenil, no tribunal, nesse mesmo tribunal onde a gente perdeu o título no juvenil, e eu afirmava, estamos errados, estamos com 3 cartões amarelos do jogador. Quem estava acompanhando lá a soma dos cartões acabou se equivocando aqui no FART e erramos. Então temos que pagar pelo nosso erro, e a decisão do tribunal foi correta, entendeu? Agora tem gente que não consegue enxergar esse lado, tem gente que está enxergando o FART como o vilão da história, né? Na verdade o FART cumpriu o regulamento, o FART está correto, né? E as equipes que erraram estão querendo transferir as responsabilidades, ou seja, a gente está vivendo um caso como se o Sérgio Moro fosse o grande culpado e os caras do PT os corretos, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa meio que inexplicável, né? O FART está correto, o FART cumpriu o regulamento que foi estabelecido, né? E a gente espera que haja justiça, que seja justiça no Tribunal do Amazonas, e os culpados que não obedeceram o regulamento sejam punidos, sejam qual for, se for o FART, se for o Nacional, se for o Rio Negro, o regulamento tem sempre que ser cumprido pelo nosso tribunal. Bom, se tudo acontecer como está sendo previsto, que tudo seja dentro da legalidade, da lei e da norma, na verdade vão ficar só 2 times no campeonato. Não, na verdade tem um time, os clubes que estão sendo julgados pela suposta escalação de atletas irregulares são Nacional, Rio Negro e Penharol, né? O campeonato são 8, né? Na verdade é um campeonato que é de pontos corridos, que depois vai para a fase de mata-mata, a fase de semifinal, né? E se os clubes forem punidos pelo tribunal, restarão 5 clubes no campeonato, né, para fazer as semifinais. Mas Rodrigo, desses 5 que restaram, 2 já estão rebaixados. O São Raimundo está rebaixado e o Holanda e o Penharol estão brigando na última rodada. Porque o Penharol tem 17 pontos e o Holanda tem 16. Todos os 2 têm condições de não serem rebaixados. Agora, se for decidido do jeito que está decidido pelo tribunal, os clubes que escalaram jogadores irregulares em todas essas rodadas, eles poderão trocar de lugar com os que já foram rebaixados. Até o São Raimundo, nesse caso, pode se safar do rebaixamento. Porque aí não é dentro do campo, é dentro da legalidade. Se estava irregular, exatamente, significa que não jogaram. Não tem esse negócio, não. Entendeu? Na verdade, o que a gente enxerga aí nesse ponto aí é que o regulamento da federação, ele fala no seu parágrafo único que o jogador tem que ser registrado até 24 horas antes do início do retorno do campeonato, né? O início do campeonato começou às 16 horas, dia 18, em Itacoatiara, entre FART e Penharol, ou seja, 24 horas antes poderia ser inscrito o jogador até segunda-feira às 16 horas, né? O que é que acontece? O tribunal, a defesa dos clubes estão alegando que eles iniciaram um registro dentro da legalidade do prazo, né? E, na verdade, o regulamento do Amazonense fala em um atleta ser registrado até 24 horas do início. E a gente sabe, e quem não sabe, o dicionário informa pra gente que o registro é diferente de registrado, né? O registrado, ele é a confirmação do registro. Ou seja, você pode iniciar um registro, mas não significa que você esteja registrado, né? Para você estar registrado, você tem que passar pela autenticação e pela confirmação da CBF em que o atleta está registrado. E o artigo 24 do Regulamento de Registro e Transferências da CBF, ele informa que a confirmação do registro, ou seja, o registrado, é a publicação dos atletas no vídeo. Essa é a confirmação do registro. Ou seja, eu estou com completa convicção que estamos corretos. Grande. Obrigado pela aula de português, inclusive. Um abraço para ti, saúde, obrigado pela participação. O jogo hoje grátis, né? E você faz questão de
todos estão convidados, podem ir assistir sem problema, vai ser um clássico realmente como o nosso futebol sempre teve, que é o clássico pai e filho. Obrigado, Rodrigo, boa sorte para ti. Obrigado, Dom, um grande abraço, a gente agradece a você aí, sempre sua boa vontade, você é um grande guerreiro do futebol amazonense que está tentando, junto com a gente, que nosso futebol amazonense ressurja e volte àqueles momentos de áurea que sempre teve como antes. Um grande abraço e parabéns pela sua luta eterna ao nosso futebol amazonense. Obrigado, garoto. Saúde para ti. Vamos aproveitar e conversar que o nosso ouvinte manda uma observação corretíssima. Aqui no afã da nossa conversa, a gente acaba, às vezes, dizendo algumas palavras que já não são tão em voga como está agora. Ele diz muito bem, com muita propriedade, não existe mais Copa Verde, é Copa Norte. Ele está certo. Realmente não é mais Copa Verde, é Copa Norte. É que às vezes na conversa a gente acaba passando pelo tempo que vai pela frente, né? E outra coisa que a gente pode fazer, Domingos Sávio nos manda um aviso. O julgamento nacional em relação à perda de pontos já tem data marcada? Ainda não. Mas, como nós estávamos conversando com o Rodrigo, vai ser marcada a data para o julgamento não somente do Nacional, mas também do Rio Negro. Dudu, falando no Pará ainda, mais de 34 mil torcedores no jogo de domingo, que é muito legal, mostra que nós temos que ter inveja dos paraenses, né? Quando eles fazem o campeonato deles, porque o público lá prestigia mesmo. E isso aí, para nós, amazonenses, torcedores do Nacional, do Rio Negro, do Fache, do São Raimundo, né, de todos os nossos clubes aqui do nosso estado, né, a gente tem que aprender também a ir para o estádio. Hoje o jogo é de graça, né? Vamos ao estádio assistir o clássico pai e filho. E falando também no Paysandu, o Paysandu precisa vencer por 2-0 o Luverdense na Copa Norte. Essa competição, ela dá vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, Dudu. Então, o campeão da Copa Norte, ele entra nas oitavas na Copa Sul-Americana. Ou seja, o Paysandu tá uma boquinha. 2-0, fez um gol lá, né? O jogo vai ser no Mangueirão, casa cheia, torcida empurrando. Muita chance do Paysandu fazer esses 2 gols e voltar a vencer essa competição que ele já venceu. Isso é verdade, já teve essa oportunidade, inclusive foi até mais longe, né? Exatamente. Ele chegou a ir mais longe. O Paysandu foi o único clube brasileiro que ganhou do Boca Juniors na Argentina. Exatamente. Nem o grande ganhou lá, mas o Paysandu ganhou. E ganhou bem. Não, depois ele foi atropelado. Ele foi atropelado, mas ele ganhou e ganhou bem, por sinal. É verdade. Bom, o Ed do Vieralves dando boa tarde, obrigado, Ed. Show de bola no programa lá, salve, salve, tá faltando para o esporte amazonense, parabéns, muito obrigado pela sua participação, o seu elogio junto com a gente. E olha quem tá aqui com a gente na volta, no retorno, vou chamá-lo pelo nome que o povo chama, filhão, né? Vanessa, obrigado pela presença de vocês, filhão consegue um título espetacular. Precisa de um título espetacular, porque ele conseguiu conquistar. Deve colocar o fone de ouvido, sim. Coloca o fone de ouvido. Vamos lá. Vanessa, eu acho que ele não teve muita dificuldade, não, né, Vanessa? Não, foi em segundos. Lógico. A Vanessa está fazendo a tradução. Tô perguntando dele se foi bastante rápido, porque também eu vi, mas eu tô perguntando dele aqui. Foi muito rápido? Olha, ele está fazendo aqui pela língua dos sinais, né? E nós estamos fazendo com que ele nos responda exatamente. Se foi muito rápido a competição, não foi. Ele disse que se assustou porque na hora que ele entrou, ele deu uma merlock. Foi muito rápido. Não imaginou que o cara tivesse foi em menos de 5 segundos. Menos de 5. Mas tem que explicar para ele que ele está entre os melhores do Brasil de todas as categorias. Não importa se o cara escuta ou não escuta. Não importa. Aí vai imaginar um atleta em que não tem a bagagem que ele tem, né? Deve ter sido surpresa para os outros que não conheciam ele, que deveriam conhecer, porque ele já é conhecido nacionalmente, né? Com certeza. Com certeza. Inclusive, na hora que nós chegamos, né? Já estavam todos apostos lá. E chegamos um pouquinho atrasados, porque devido ao trânsito também. E ele já foi colocando, aquecendo rapidamente. Aí eu estava filmando, fazendo um vídeo, uma live, né? Aí na hora que eu virei o celular, quando eu vi ele, já foi, tu filmou?
Aí eu, não. Foi muito rápido, aí teve de novo a outra eliminatória, né? E mais uma vez foi tudo muito rápido. Não, graças a Deus. Mas ele tem agora pela frente, acho que ele não vai encontrar muitos adversários difíceis. Ele já tem noção de quem vai encontrar lá pelos Estados Unidos? Pergunta dele. Né? Nós estamos falando, lógico, ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu de surdos, logicamente não fala, mas a Vanessa, que é a irmã dele, está fazendo as traduções aqui no estúdio, para que nós possamos saber o sentimento que ele pensa. Será que ele já conhece alguém que vai enfrentar pela frente lá nos Estados Unidos? O que é que tu achas, Vanessa? O que é que ele fala? Será que ele fala com os sinais de mão, que eu quero dizer, né? Porque o filhão não consegue... Ele falou que quando ele se deparou com os outros surdos lá, ele tomou um susto, né? Mas não tinha tantos da faixa preta como ele viu também lá da faixa marrom, faixa azul. E agora ele está na esperança de encontrar mais pessoas, porque ele está dizendo que foi realmente muito rápido, então ele espera que tenha mais eliminatórias, né? Que ele gosta bastante, né, de participar do campeonato, mas ele quer que seja uma coisa assim mais longa. Ele tem que perceber que é uma competição atípica, né? Uma coisa que é diferente, não é uma coisa muito fácil de você encontrar. Ele é um vencedor, que ele acabou ultrapassando os limites da sua condição física, né? Da sua impossibilidade de ouvir e de falar. E não são tantos que têm a coragem de se aventurar. Não. Então, ele é um vencedor de verdade, porque primeiro venceu a deficiência que tem e está vencendo mais do que isso. Ele está vencendo a todos, mostrando que não existe diferença quando você tem vontade, quando você tem garra, quando você quer lutar, quando você quer ir para cima. Ele está de parabéns, é um grande vencedor e a gente fica muito orgulhoso de ter o nosso atleta com esse potencial para mostrar ao mundo que nós temos grandes atletas e grandes pessoas, isso como ele mesmo. Pode contar. Inclusive agora nós vamos realmente, ele já foi convidado para participar do Mundial lá em São Paulo, né? Okay. E o Mundial também que está previsto para outubro, de surdos, jiu-jitsu para surdos, em outubro na Flórida. Então, são agora se preparar, treinar bastante para participar desses campeonatos que tem adiante. E provavelmente nos Estados Unidos ele vai sim encontrar mais gente, porque nos Estados Unidos existe um reflexo da sociedade de o atleta participar mais. A deficiência, no caso dele, é auditiva, acaba sendo um desafio que se você supera logo quando mais novo, o que vai ser bom para ele, porque ele vai mostrar toda a força que ele tem. Né? Ele tem força, tem potência mesmo. Parabéns aí pro filhão, saúde. Obrigada. Estou muito orgulhoso por você. Já está agendada a nossa foto em seguida. Terminar aqui, vamos tirar a foto, botar no Só Face, um detalhe, que é meu campeão. O campeonato brasileiro que vai ter em São Paulo, ele vai estar disputando com ouvintes e surdos também. Opa, isso aqui, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai arrastar todo mundo, isso eu conheço, vai arrastar todo mundo. Bastante. Beleza? Muito obrigada. Obrigado, Dudu. Vanessa. Parabéns, filhão. Saúde para você. Boa sorte. A gente continua sendo seu fã, com certeza. Obrigada. Tá falando aqui. Muito bem, Boa Dudu. tarde. Olha, nós estamos no Facebook por aí, né? Então você pode, você que está em casa, Olha. o filhão tá ali falando pelos cotovelos, não, pelas mãos, né? Tá falando pelas mãos, diga para ele. Fala aí, tá falando pelas mãos direto. É um prazer tê-lo aqui, o nosso grande campeão. Olha lá, ele mostrando a medalha. O Brasil Open Jiu-Jitsu, né? Que vale a pena você que está no Face, está acompanhando esse nosso craque. Você não o ouviu, mas ouviu a voz maravilhosa da Vanessa, que fez jus a ele, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, saúde vocês e parabéns, hein? Obrigada, boa tarde. Dá um tempo aí que eu quero tirar foto com vocês. Tudo bem. Dudu, o Campeonato Brasileiro começa sábado com 3 técnicos que já foram campeões brasileiros, Dudu. Vamos lá. É o Paulo Autuori, foi campeão pelo Botafogo em 95, hoje é o técnico do Atlético do Paraná. O Abel Braga, que foi campeão pelo Fluminense em 2012, é o técnico do Fluminense, né? E o Cuca, que foi campeão ano passado pelo Palmeiras e é o técnico de novo do Palmeiras para esse ano. Então o campeonato começa... Já sabe qual é a rodada? Já temos a rodada. Vamos ver a rodada aí que vai começar o Campeonato Brasileiro, todo mundo vai ter a chance de ver isso de pertinho. Vai acompanhando, que é uma boa. O Campeonato Brasileiro começa sábado, primeiro jogo 3 horas da tarde, horário de Manaus, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, vai ser um clássico
de grandes tradições, de grandes confrontos, de grandes rixas, né? Porque a Flamengo e Atlético, há uns anos atrás... 1000 anos atrás. Pois é, tinha tudo isso, né? Tinha. E ainda continua tendo. É verdade. E sábado também tem São Corinthians... 2 campeões estaduais, né? 2 campeões. Campeão no Rio, campeão carioca Minas. e campeão mineiro. Sábado entra o campeão paulista, que é o Corinthians, e o campeão de Santa Catarina, que é a Chapecoense. Agora, esse jogo de sábado da Chapecoense, a CBF podia ter o bom senso. Por exemplo, a Chapecoense chegou ontem em Medellín, na Colômbia, para jogar a segunda partida da Recopa contra o Atlético Nacional. Por sinal, uma festa belíssima no aeroporto, né? Receber os atletas com decorações e tudo isso, né? Em virtude de tudo que aconteceu em novembro naquele acidente. E é o jogo de volta. E é o jogo de volta, então a Chapecoense joga quarta-noite, lá em Medellín, na Colômbia, e estreia no Brasileiro sábado, às 7 horas da noite, horário de Brasília, 6 horas da tarde, horário de Manaus. Domingo, 11 horas da noite, horário de Brasília, 10 de Manaus, Fluminense e Santos. 3 horas, vou falar do horário de Manaus, né? 3 horas da tarde, Palmeiras e Vasco, Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Clube Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport, Avaí e Vitória. Depois, às 6 horas da tarde, horário de Manaus, Grêmio, nosso Botafogo, Dudu. Isso. Foi o nosso último jogo do ano passado e nós vencemos o Grêmio e garantimos a vaga para pré-Libertadores, né? Isso é verdade. E o Coritiba joga com o Atlético de Goiás, fechando a rodada. O jogo é às 7 horas da noite. Então o campeonato começa no sábado, 3 da tarde, termina no domingo, o último jogo começando às 7 da noite. Beleza, Delcio, então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco do nosso campeonato amazonense, que hoje é grátis, não paga nada, FAST e Nacional e FAST, Clássico Pai e Filho, um campeonato que este ano, afora essa parte aí da ilegalidade de alguns jogadores, irregularidade de alguns jogadores, é um campeonato que foram marcados 140 gols durante o campeonato. O professor Limões é quem lidera o ranking. Vamos ver na reportagem de Rafael Pimentel. Pense num campeonato em que as redes balançaram. Para você ter uma ideia, em 47 jogos foram marcados 140 gols, quase 3 por partida. O Léo do Rio Negro, por exemplo, marcou 7 nesta temporada, 3 atrás do Marinho, artilheiro isolado da competição. Até pelo momento que vamos vivendo, né? Tá fazendo os gols, de botar o Rio Negro de novo, né? Nas cabeças do campeonato, né? Trazer o orgulho do torcedor do Rio Negro, estar vestindo a camisa, estar nos estádios, será um motivo de muita alegria para nós. A gente espera que você possa permanecer até o final do campeonato. Muitas equipes alternaram a liderança, um sobe e desce tremendo. Quem lidera é o Princesa dos Solimões com 23 pontos, o Galo vem atrás com 21. Só que o FAST e o Nacional tem um jogo a menos e tem 20 pontos cada. O clássico vai ser disputado hoje à noite. O Léo comentou sobre este equilíbrio no Barezão. Primeiramente é a concentração dos times, né? Os times acho que tem muitos altos e baixos dentro da partida, tem que manter o equilíbrio. Todas as partidas conseguimos manter esse equilíbrio, nós conseguimos vencer as partidas e fazendo grandes partidas, grandes gols, né? A gente espera que nessa reta final agora a gente possa manter o equilíbrio lá em Itacoatiara, a gente possa conseguir a tão sonhada classificação. É chegado o momento em que erros acabam custando muito caro. Pequenos detalhes vão definir os semifinalistas. Tá aí, você fez uma viagem com a gente no esporte variado de A, B, C, D, todos os lugares que estivemos passando, até conosco aqui um grande campeão. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço para você, um abraço muito especial. Obrigado pelas informações também, as correções, os erros. Fique tranquilo, estamos aqui para aprender cada vez que passa, cada dia que vem. Afinal de contas, não sabemos tudo não, viu? Nós estamos aprendendo mesmo, todo dia que vai aprender. O dia que eu souber tudo, eu não preciso mais trabalhar, né? Mas é Copa Verde, né, Dudu? Isso é não verdade. É Copa Norte, é Copa Verde. Copa Verde. Então pronto. Obrigado aí, nosso ouvinte. Quem é o nosso ouvinte aí, Dudu? Eu tô verde para saber que é verde. Como é o nome dele? Bom, o ouvinte que fez essa correção, na verdade, a gente tem várias informações de vários portais, né? E um diz que é Copa Norte, outro diz que é Copa Verde. Como o ouvinte disse que é Copa Verde, é Copa Verde. E eu tô verde de saber isso. Então pronto. Essa é a verdade que nós temos que falar aqui, né? Legal. Nelson, obrigado. Obrigado, Dudu. Até amanhã, né? Eu vou estar aqui contigo amanhã. Com certeza. Sem você me convidar, mas eu já vou estar aqui amanhã 2 horas. Deus do céu. Encerramos mais um Olá, salve, salve. Tivemos o trabalho técnico do Thiago Silva, direção regional de conteúdo com Cristóvão Nonato, a produção de Alan Viana e Rebeca.
Beatriz. Apresentação: Dudu Monteiro de Paula. Olá, salve, salve. Olá, salve, salve.